Olá pessoal, nessa aula vamos ver como fazer a leitura e escrita por extenso de um número decimal. Para fazer isso vamos usar a seguinte regra. A gente lê primeiro a parte inteira, que é um número natural, normal, se ela existir. E depois a parte decimal, a gente vai ler conforme a aula anterior de classes e ordem dos números decimais. Então a gente vai ver três casos diferentes. O primeiro caso são números em que a parte decimal termina nos décimos, que é a primeira ordem dos números decimais. Vamos ver dois exemplos, que são esses aqui. O primeiro, o 923,6, a gente lê da seguinte forma. 923 inteiros, a parte inteira, e 6 décimos, parte decimal terminando nos décimos. O outro exemplo, como é percebido, não há parte inteira, então a gente lê só a parte decimal. Então, 7 décimos. O segundo caso são números em que a parte decimal termina nos centésimos, que é a segunda ordem dos números decimais. Então, dois exemplos de novo. O primeiro exemplo, 51,68, a gente lê da seguinte forma. 51 inteiros e 68 centésimos. Agora a parte decimal terminando em centésimos. O outro número, que não tem parte inteira, a gente lê apenas 3 centésimos. Por fim, o último caso que a gente vai ver são números em que a parte decimal termina nos milésimos, que é a terceira ordem dos números decimais. De novo, veremos dois exemplos. O primeiro, que é esse 4,739, a gente lê 4 inteiros e 739 milésimos. Agora, a parte decimal terminando nos milésimos. E o outro exemplo, que é o 0,001, a gente lê 1 milésimo, que ele não tem parte inteira, e como é só 1, é no singular, então é assim que a gente lê esse número. Então, vimos três casos aqui, em que números em que a parte decimal termina nos décimos, nos centésimos e nos milésimos. Teriam outros números, tem outras ordens depois dos milésimos, mas que não são tão usuais, não são tão importantes, então a gente não vai trabalhar. Então, essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.